Então, aprendizado e desenvolvimento. Então, antigamente era muito chamado isso de treinamento e desenvolvimento. E eu acho muito correto ter mudado esse termo no mercado para aprendizado e desenvolvimento. Porque o aprendizado ele não acontece apenas em treinamentos. Ele acontece em vivência, em imersões, em experiências, workshops, e não propriamente dito apenas em você realizar uma grade de um treinamento, participar ali de um treinamento presencial e pronto, você recebeu o treinamento. Não, é uma política de aprendizagem realmente. Muitas vezes a aprendizagem vai ser apenas você observando o trabalho, fazendo uma visita a um setor que você nunca foi, a uma área da empresa que você nunca foi, a uma filial que você nunca foi, você já está proporcionando ali um aprendizado para aquele colaborador. E não tem como. Para quem trabalha com treinamento e desenvolvimento, aprendizado e desenvolvimento, sabe que todas as pessoas são fruto da experiência de vida que ela tem, desde a época da infância, da época de escola, a cultura que ela vivenciou, tudo isso faz parte do aprendizado e do desenvolvimento do profissional. Então, quando a gente acrescenta mais um item, substitui um item dentro do ambiente, dentro da cultura que a pessoa está inserida, é necessário revalidar, vamos assim dizer, esse processo de aprendizagem. Então, de repente mudamos o software da empresa. É preciso focar no aprendizado da equipe, das pessoas, para que elas se ambientem com a nova ferramenta, com o novo conceito. A empresa vai desbravar um novo mercado. É preciso promover o aprendizado para que as pessoas entendam o que está acontecendo, como ela pode participar no processo. Então, não é só simplesmente fazer, o cara é um mecânico, eu vou dar para ele um treinamento de mecânica, uma reciclagem anual sobre mecânica. Não, o cara que é mecânico, muitas vezes ele tem que lidar com o cliente, ele tem que lidar com outras pessoas da equipe, então esse cara também tem que ter um relacionamento interpessoal desenvolvido, ele tem que entender ele talvez do software que mudou, então agora ele abre a ordem de serviço não mais num bloco de papel, é num software, então ele tem que ter uma noção básica ali do funcionamento do software, então não menospreze, não subestime a necessidade de promover experiências de aprendizagem a todos os níveis da organização. Não deixe isso cair no ostracismo, né? Não menospreze o poder que isso tem. Lembrando que essa aprendizagem pode ser por meio de treinamentos propriamente dita, mas pode ser também em alguns processos, como por exemplo de mentoria. Você pode pegar um cara mais experiente da empresa e botar do lado desse colaborador para que vá mentorando ele, vá auxiliando ele, dando aquele pulo do gato que às vezes ele não sabe, mostrando para ele como resolver um problema que ele às vezes ainda não aprendeu a identificar. Então tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Às vezes fazer um simples benchmarking, se você tiver uma assessoria, um sindicato, um grupo de empresas, que você possa de repente levar o seu profissional lá para ele ver como funciona a realidade do dia a dia em outra empresa, em outro ambiente, em outra realidade. Tudo isso proporciona aprendizagem, proporciona aprendizado para o colaborador e vai estar auxiliando aí o desenvolvimento dele, tá? E para isso é preciso ter um plano, tá? Então defina um plano. E o que tem que ter nesse plano? Um orçamento e um cronograma. Orçamento. Então, o que eu vou gastar? Então, e o orçamento, muita gente pensa que é só assim, que é só o quanto. Isso não é orçamento. Isso é verba, né? Então, quanto eu tenho é a verba. O orçamento vai mais além do que simplesmente o quanto você vai gastar. Envolve saber como e quando você vai gastar. Então você precisa ter ali um orçamento para poder desenvolver os seus colaboradores. E aí você pode dividir isso por níveis. Como que a maioria do mercado, como que eles acabam, aqui no Brasil principalmente, investe-se pouco em treinamento, né? Se eu não me engano, a média nacional está em algo em torno mais ou menos de 3% do faturamento da organização. 3% do faturamento.
Se falarmos em número de horas, essa média é um pouco mais para baixo, é coisa de 2% das horas previstas de trabalho. Então você tem que definir uma meta para sua empresa. Se precisar começar com isso mais baixo, negocie aí com a sua diretoria, com o CEO da sua empresa, mas comece e monte lá um plano de desenvolvimento anual, de aprendizagem anual. Aproveita que nós estamos no final de 2023, na virada do ano, então já faça isso para o ano que vem. E é uma sugestão, como que você pode fazer isso por níveis, né? Tanto o plano como tanto o orçamento quanto o cronograma, divida por níveis. Faça isso por níveis. O que seriam esses níveis? Divida lá o seu orçamento, o seu plano. Deixa eu mudar uma coisa aqui. Para não ficar tão bagunçado, vou fazer o seguinte. Esse aqui vai ser uma caixinha. O orçamento vai ser outra. E o cronograma vai ser outra. Aí fica mais limpo, né? Mais clean. Então, divida o seu plano de treinamento em 3 níveis: estratégico, tático e operacional. Você já deve ter ouvido falar desses níveis organizacionais. E aí, qual é a proporção que você vai dar para esses níveis, né? Primeiro, entender quem está posicionado em cada um desses níveis. Se você tiver um plano aí, uma planilha pelo menos de cargo, um organograma, você consegue identificar que aqui provavelmente estão os C-levels, que é o diretor, ou que vou chamar de CEO, o COO, o CFO, todas essas nomenclaturas, esses termos de cargos que iniciam com a letra C, os C-levels, entram nessa camada aqui de nível estratégico. O tático são coordenadores, gestores e líderes setoriais de turma, de contrato e assim por diante. E o operacional vai entrar os auxiliares, os técnicos, os assistentes e profissionais operacionais propriamente dito, tá? Então, pensando no nosso exemplo ali do técnico de manutenção, em qual nível ele estaria aqui? É claro que estaria aqui no nível operacional. Então, na hora de definir a posição do cargo, você já vai saber, o técnico de manutenção, nível operacional, qual é a verba que eu tenho para esse nível? X reais. Então, como que eu vou gastar esses X reais? Vou fazer promover para ele um workshop, vou levar esses colaboradores para participar de uma feira de manutenção, para um evento de manutenção, vou contratar um profissional que possa reciclar eles nas melhores práticas de organização do ambiente. Aí você vai montar esse escopo e dividir esse orçamento, pensando sempre em como você vai gastar, né? Além do quanto, como e quando você vai gastar. Definindo isso, aí você monta o cronograma de treinamento anual, que ali você pode ter, em janeiro, nós vamos ter o treinamento de organização, porque eu já quero começar o ano com o ambiente melhor organizado. Em março, eu vou ter um treinamento de comunicação efetiva. Lá em novembro, eu vou ter um treinamento, sei lá, da nova ferramenta. Então, você já está aí com o seu plano de treinamento meio que esboçado. Definiu os níveis
E aí com os níveis definidos, né? E aqui quando eu digo níveis, é você posicionar aqui os cargos, tá? Aí lá no estratégico, diretor comercial, diretor de RH, diretor administrativo financeiro, gestor de RH, coordenador de DP, coordenador de SESM, de suprimentos. E aí quanto que eu vou gastar em cada um desses níveis? Aprovei com a diretoria o orçamento. Agora, como que eu vou gastar? Eu vou fazer workshops, vou fazer imersões, vou fazer encontros, dinâmicas, vou comprar a licença de uma plataforma de treinamento. Beleza. Agora, o cronograma. Em janeiro eu vou ter o treinamento de organização para o pessoal operacional e, ao mesmo tempo, de comunicação efetiva para os líderes. Porque em junho nós vamos ter a avaliação de desempenho e eu já quero ir preparando eles para participar do processo de maneira mais efetiva. E assim por diante. Feito isso, você vai ter ali um plano de treinamento, uma gestão de aprendizado e desenvolvimento muito melhor estruturada. Lembrando que essa gestão de aprendizagem vai muito mais além de simplesmente treinar os colaboradores. Podemos tornar o processo muito mais assertivo por promover intercâmbios e experiências aos colaboradores fora do ambiente de trabalho. Tá? Pense nisso. Se você for desenvolver um plano de treinamento, tente enxergar possibilidades de fazer isso aqui também. Beleza? Vamos falar agora de planejamento sucessório.